Oi, gente, muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição, mais um encontro do Bom Dia Senar Mato Grosso. Sempre às quartas-feiras pela manhã nós estamos aqui trazendo informação com quem conhece do assunto, né? Geralmente por aqui estão instrutores, técnicos, parceiros do Senar Mato Grosso que vêm dividir conhecimento com você que está do outro lado da tela. É sempre um prazer poder contar com a sua audiência às quartas-feiras aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema super atual, super importante e que com certeza vai orientar, pode ser uma luz aí para muitos produtores, né, muitos confinadores ou pecuaristas que fazem uso do milho, né, para alimentação animal, seja durante o confinamento, ou seja durante a suplementação, né, ou seja para reforçar o fornecimento de energia para os bovinos. Só que o milho, a gente sabe que está com preço nas alturas, é um motivo de preocupação e de alerta para muita gente e hoje a gente vai tentar mostrar aqui algumas alternativas ao milho nessa alimentação de bovinos. Quem vai explicar para a gente tudo isso, dividir esse conhecimento com você que está do outro lado da tela, é a Ana Luz, que é zootecnista, instrutora credenciada do Senar, volta aqui a falar com a gente agora de um tema extremamente factual, né? É uma grande preocupação de quem trabalha com bovinocultura e também outros animais, né? O preço do milho, a gente tem noticiado isso constantemente e aí a saída é buscar alternativas desde que você não deixe com deficiência essa alimentação, essa necessidade de energia. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Patrone. Bom dia, telespectadores, telespectadoras, produtores e produtoras rurais. Exatamente isso, Patrone. É de total importância, né? Porque a gente sabe, óbvio, esses preços estão subindo e estão absurdos, né? Uhum. Então a gente vem aqui exatamente para trazer essas opções e ideias, né, do que o produtor pode fazer, como tomar essa decisão, isso que é bem bacana. Perfeito, vamos rodar a primeira tela aqui só para trazer o nome completo da Ana Luz Neto Malhado, zootecnista, como eu disse, instrutora credenciada do Senar Mato Grosso. Eu já chamo a tua atenção para quem está nos acompanhando, que ao longo do programa você pode participar, a gente vai reativar aqui o nosso canal de comunicação, o telefone vai aparecer ao longo do programa na sua tela, você pode mandar mensagem de texto aqui para o WhatsApp, a gente traz aqui essa dúvida para a Ana tentar responder para você aí, tentar esclarecer o seu questionamento sobre esse tema. O telefone aparece aí, 99 212 1055, código de área 65, a gente está aqui em Cuiabá. Vamos lá, Ana, vamos começar então mostrando um pouquinho justamente o que você disse, preço nas alturas do milho. A gente está trazendo preços atuais aqui para Mato Grosso, do milho, claro, disponível, que está escasso no mercado, né? Exatamente. Então aqui numa primeira tela, né, a gente vem exatamente lembrar que o custo da produção, da alimentação, está em 70% de todo o custo do confinamento, né? Então, a gente veio aqui com um panorama dos preços aqui nas cidades do município, do Mato Grosso, certo? Então, a gente tem aqui, tem de 79, 81, 78, enfim, tem uma variação muito grande dentro do estado, né? Então, realmente bem atuais, eu peguei ontem, né? Hoje é dia 5. Os números aí do milho disponível, a gente vê preço realmente que ninguém imaginava aqui em Mato Grosso, né, alguns anos atrás. E aí você traz um histórico que mostra essa curva ascendente, né? Exatamente. Então, a gente vê aqui, ó, a gente está trazendo esse gráfico de 2019 até agora 2021. 2019 ali, mais ou menos em outubro, a gente está com um valor a nível estadual, né, R$ 26,00 e a nível nacional R$ 32,00. O que agora a gente já tem essa ideia de que abril, né, mês passado, a nível estadual R$ 74,00 e nacional R$ 82,00. Então, uma curva absurda, né, que está com um pico ali de preço. Só que muito antes da gente falar de quais ingredientes ou quais são as nossas opções de escolha, é trazer exatamente a classificação dos alimentos. Por que isso é interessante? Para que a gente conheça de forma exata, né, quais são as nossas opções, o que a gente pode trazer como substituto ou o que não tem como a gente trazer, tá? Então, a gente tem na classificação dos alimentos, os alimentos concentrados, né, que tem energético, proteico e fibroso. Temos volumosos, certo? Minerais, vitaminas, aditivos e outros, tá? Então, a gente começa aqui a enxergar que nós estamos falando do milho e ele é um concentrado energético. Então, já de cara, eu consigo saber de que algumas substituições, que pode ser o sorgo, o trigo, o arroz, melaço, polpa cítrica. E aí, de origem animal, né, sebos e gorduras. Passando mais um pouco à frente, a gente tem aqui uma tabela da composição nutricional do milho, onde a gente destaca aqui, em vermelho, né, exatamente essa porção energética,
comprovando mais uma vez de que ele é um ingrediente energético. E aí, é o que eu trago aqui para vocês, produtores e produtoras. Como realizar essa escolha? Como levar em o que levar em consideração, né? E quais fatores relevantes para essa escolha? E aí, antes de eu responder isso para vocês, eu quero que vocês fiquem aí pensando, fiquem aí na expectativa e exatamente olhando e tentando analisar, certo? E já vamos aqui para algumas das opções. Então aqui, ó, a gente vai trazer 4, certo? De forma mais explicada. E aí a gente pode ir falando algumas outras também conforme vai passando. Sorgo, casquinha de soja, o DDG que você vai explicar para quem ainda não conheça, e o volumoso. Todos são fontes de energia e aí você tem que levar em consideração, né, você já comentou um pouquinho sobre isso, justamente não só a questão financeira, o custo, mas quanto esses alimentos alternativos fornecem também índices de energia, em percentuais de energia, né, para fazer uma correlação correta em que você não priorize apenas o bolso, né, mas em detrimento da qualidade da alimentação, ou seja, tem que ser uma linha tênue, tem que ser algo muito bem equilibrado. Sim, e aí dentro desses 4 alimentos, né, o volumoso é algo bem curioso, porque pode ser uma surpresa para o produtor, né? Tipo, mas como que eu vou colocar o volumoso e ele vai atender essa demanda mais elevada de energia? Para que eu reduza o milho, né? Principalmente. Vamos lá, então. Começando então pelo sorgo. Nesse primeiro momento, eu vou falar do sorgo. Então, o que acontece? O sorgo, para que ele seja viável para dentro da produção, falando em compensação ao milho, né? Ele tem que estar ali com um preço de 70% a 80% do preço do milho. E aí eu pesquisei também, esse dado foi de agora, tá custando 55, uma média, certo? R$55 a saca de 60 quilos. E ele é um ingrediente, ele é um alimento rico em energia, certo? Então, ele tem como fazer essa substituição. Ele tem uma porção de fibra de 10%, um teor de proteína de 11%. O milho, ele não é um alimento que tem uma proteína muito alta, ele está ali em 9%. Então, a gente já entende aqui que o sorgo, ele é um pouquinho melhor nesse quesito, certo? Uma questão que a gente tem que prestar bastante atenção é na questão da menor digestibilidade do milho. O que seria isso? É exatamente esse aproveitamento, ele ser digerido dentro do organismo do animal, certo? Pelos micro-organismos lá dentro. O que acontece? A semente do sorgo, ela fica a céu aberto, certo? E para que ela se proteja de pássaros, das intempéries climáticas, ele criou um envolto, uma capa ali. E essa capa é que faz tornar indigestível, certo? Então, tem essa dificuldade na digestibilidade. Então, quais seriam os processos mais adequados? A de floculação, que na verdade é uma pressão, uma quantidade, um vapor muito grande em cima dessa semente para que dissolva essa capa e ele se torne mais digestível. Quando isso acontece, ele se torna superior ao milho nos seus componentes nutricionais, certo? Mas aqui no Brasil, o nosso processamento é por moagem. E aí tem a peneira fina e a peneira mais grossa, certo? E o interessante é mais a fina, porque a gente vai estar trabalhando muito mais esse grão, tornando ele mais farinhento. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Você diz aqui que ele tem um teor de proteína um pouco mais elevado do que o milho, né? De 9 o milho aproximadamente para 11, quase 12 aí. Isso significa que utilizando o sorgo eu posso também reduzir um pouco o meu fornecimento de outras fontes de proteína, como por exemplo farelo de soja? Pode também, com certeza. Então você tem essa matemática para ir equilibrando ali. Tem, exato. Vai ser tudo ajuste, né? Então a gente está trazendo, isso foi até um ponto interessante, porque quando a gente fala em energia mesmo, a gente olha ali, está 82% de energia, né? O milho tem 88%. Então, a gente tem um pouquinho de baixa de energia. E a gente compensa isso com a quantidade. Aí, a gente tem que olhar preço, a quantidade, mas ainda assim, é uma variação pequena de 82 para 88, para a gente conseguir ainda atender mesmo que uma quantidade maior. Perfeito, já ficou aqui uma dica bem bacana então. Vamos lá, próximo então se traz volumoso, a gente vai encerrar daqui a pouquinho o primeiro bloco, mas dá para falar ainda um pouquinho do volumoso. Tá, do volumoso o que acontece? Ele na verdade é uma fonte, não tem uma fonte tão boa de energia, certo? O que é interessante, o que é o ponto-chave? Todos os alimentos que são fibrosos, como é o caso do volumoso, dentro do organismo do animal, eles são utilizados pelas bactérias ruminais, certo? E eles são digeridos e quebrados em ácidos graxos voláteis, certo? E esses ácidos graxos voláteis são absorvidos pelas paredes ruminais, sendo convertidos em energia. Então, por isso que, quando eu aumento a porção de volumoso na dieta do meu animal, eu tenho resultado de energia nisso.
E aí eu consigo o quê? Equilibrar mais a necessidade ou não do milho. E como saber essa equação? Onde buscar essa informação? Sim, a gente precisa sim ter uma qualidade, uma fibra de boa qualidade. Então, por exemplo, um pasto comum, ele vai ter uma qualidade menor do que, por exemplo, uma silagem. E aí a gente vai ter na composição da nossa silagem. Então, a partir do momento que você escolhe o ingrediente, né? Então, sorgo, milho, milheto, você tem ali a composição. A partir disso, você vai ter o nível de fibra. E aí você vai fazendo esses cálculos, esses ajustes. Aí, claro, né, vale salientar que é interessante que se procure um zootecnista, um especialista para fazer todo esse ajuste na alimentação. Exatamente, aí não tem como errar, né? Aí não tem. A gente está trazendo essa informação, evidentemente, grandes confinamentos têm todo esse apoio técnico, né? Mas a gente também tem que pensar aquele produtor, né, que tem um rebanho menor, né, que não está fazendo necessariamente um confinamento, mas precisa dessas fontes também para suplementar os animais, especialmente no período seco, a gente sabe que é essa carência. Ana, vamos fazer uma breve pausa por aqui, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, trazendo aí alternativas, falando um pouquinho mais sobre as alternativas ao milho na alimentação animal, especialmente nos confinamentos. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, esse é o estúdio do canal Rural Mato Grosso. Você está acompanhando o Bom Dia Senar Mato Grosso, que hoje traz como tema alternativas ao milho na alimentação animal, especialmente o foco é em confinamento, milho com preços nas alturas, né? A gente tem noticiado isso constantemente por aqui. Você, produtor, evidentemente, acompanha e sabe, né, o preço que o milho está, e aí é preciso buscar alternativas para tentar equilibrar bolso, né, ou seja, as finanças, com as necessidades nutricionais do rebanho. Então a gente tem que fazer essa equação e quem está trazendo essas dicas para a gente é a Ana Luz Neto Malhado, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, é zootecnista e já falou para a gente algumas das alternativas. E agora vamos para a terceira que você separou hoje aqui, casquinha de soja. Isso mesmo, a casquinha de soja. E é curioso, porque a casquinha de soja ela vem de um alimento proteico, né, que é a soja. E, então, como que a gente chega nessa casquinha de soja, né? Nada mais é do que essa capa da soja, que a gente chama de pericarpo, né? O envoltório. Então, quando há todo o processamento da soja, essa capa é tirada e aí nós temos o nosso produto, que é a casquinha de soja. A casquinha de soja, ela é pobre em amido e rica em fibra, certo? Então, você fala assim, nossa, Ana, mas por quê? Mesmo sentido do volumoso, que como ele é rico em fibra dentro do organismo do animal, ele vai estar sendo digerido, ácidos graxos, e na absorção da parede ruminal, ele vai se tornar energia, né? Aí aqui eu trouxe até essa tabela comparando, né, a casquinha de soja com o fubá de milho, que de fato é um alimento energético e tem muita energia ali na sua composição, certo? E aí a gente começa a analisar ali, ó, que a casquinha de soja tem um nível proteico também bem elevado. Mais uma vez, ele pode entrar em substituição também, parcial, né, da parte de proteína. Perfeito. E aí, na parte de NDT, olha como ele chega bem perto, né? Ele se aproxima bastante dessa questão de energia mesmo. Então, é mais uma opção que está em conta também, e aí, claro, vai ter suas variações também. Perfeito. Né? Antes de você passar para o próximo aqui, só chamando a atenção do telespectador que está nos acompanhando, né? Você pode enviar suas dúvidas aqui, sua mensagem, pelo número de WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela, 65 é o código de área, 99 212 1055. Esse é o telefone do Bom Dia Senar Mato Grosso. Você manda mensagem para a gente aqui, sua dúvida, sugestão de tema, enfim. É o nosso canal de comunicação para levar a informação que você precisa na hora que você depende dela. Vamos lá. Depois da casquinha de soja, o DDG, que muito tem se falado, especialmente aqui em Mato Grosso. Vamos explicar inicialmente o que é o DDG. Sim. Então, o DDG, o que é isso? É o resíduo da destilaria de grãos de milho para a produção de etanol. Então, como que acontece esse processamento, né? Nós temos o milho, vai acontecer uma moagem nele, e aí vai acontecer um processo de fermentação, que é da onde sai o etanol, certo? Então, tem o etanol produzido. A partir disso, ele vai ser destilado, vai passar um processo de destilação. Quando acontece esse processo de destilação, nós temos o WDG. O que seria esse WDG? Grãos úmidos da destilaria, certo? A partir do momento em que a gente seca esse grão, nós temos o DDG. E a questão de DDGS ou WDGS é porque ainda tem mais um solúvel ainda colocado para intensificar todos esses componentes. E a gente tem essa tabela aqui, ó, que comprova exatamente essas variações.
Então, a primeiro momento, vamos falar da energia, né? Que é por isso que ele está aqui como substituto ao milho. E a gente tem ali uma variação muito grande. A gente olha no WDG de 70 para 110, DDG de 77 para 88 e DDGS 85 para 90. Por que acontecem essas variações muito grandes na quantidade de energia? Exatamente pelo processo pelo qual ela passou. Lembra de moagem, destilação, secagem? Então, dependendo do processo, a gente vai ter uma maior quantidade ou menor quantidade. Mas, ao mesmo tempo, quero chamar a atenção a questão de proteína desse ingrediente. Que na proteína bruta, ele vai ter ali no WDG, 30 a 35, DDG 25 a 35, DDGS 25 a 32. Também essa diferença é pelo processo, mas a gente vê que é uma proporção muito alta. Então, o que eu tenho que ter muita atenção aqui, e senhor produtor, quando você for usar? Eu tenho que adequar ao DDG tanto a energia quanto a proteína. Porque quando tem proteína demais no organismo do animal, ele vai gastar muita energia para que o corpo dele consiga trabalhar, sintetizar e excretar a ureia. Então, a gente tem um alerta aí. Então, quando a gente for utilizar, a gente tem que fazer essa medição, essa regulação com a proteína e a energia. Pois é, a carga de proteína bruta aqui realmente é muito elevada, se comparada ao do milho grão, né? Como você mencionou ali, em torno de 9%, a gente está aqui cargas muito mais acentuadas, importantíssimo fazer essa correlação e não errar a mão aí, né? Não errar na dose. Exato. E aí eu trouxe quanto aos valores também, porque ele está com um valor muito alto. Eu encontrei essa variação de 1.260 a 1.813 na tonelada, certo? E aí, se a gente for fazer um cálculo ali, de como se fosse uma saca de 60, eu estaria em 1.260, pagando R$ 75 a saca e 110 no valor mais alto, certo? Aí você me fala, mas nossa, Ana, tá caro, não tá ali batendo de frente com o milho, né? Aí eu falo, concordo. Mas o que a gente tem que voltar a analisar? Todas aquelas perguntinhas do começo. Ele não é um ingrediente que ele está me dando uma porção energética e porção proteica? Então eu posso fazer uma substituição muito boa. Depende dos outros componentes para fazer a dieta total completa, né? Então, é mais um ponto para a gente ter atenção. E aí eu volto um pouco a responder aquelas questões. Considerações para realizar a escolha. Como eu faço isso? Tem muitos fatores para eu analisar. Então, eu parto ali do que existe de oferta na minha região. O que eu tenho aqui à predisposição, certo? O que eu tenho, qual a disponibilidade desse material? É numa quantidade que me atende? Tem pouca quantidade? Eu vou ter que pegar várias opções? Quais as características desse produto? A logística do produto até a minha propriedade. Então, esses são alguns pontos. Disponibilidade de mão de obra, porque cada produto eu vou ter um processamento diferente, certo? Eu vou precisar de mais mão de obra, menos mão de obra, eu vou depender de um armazenamento mais adequado ou então mais tranquilo, certo? Custos envolvidos com isso, porque não é puramente comprar o ingrediente. Tem todo o trajeto, tem a mão de obra, tem muitos custos envolvidos nisso, certo? E o produto vai atender somente a questão energética ou atender as outras demandas do animal também, necessidades do animal. E claro, mais uma vez lembrando, é necessário que eu tenha um técnico específico para me ajudar com tudo isso. Perfeitamente, Ana. Você trouxe aqui um ponto-chave, né? Que é exatamente analisar, entender em quais momentos, em quais circunstâncias essa substituição vale a pena, né? Se de fato ela compensa financeiramente. Aqui a Ana trouxe alguns pontos, né? Algumas quesitos a serem observados. A questão logística ela é essencial, né? E a disponibilidade daquela matéria-prima, daquele alimento na sua região também. Se é uma região que, por exemplo, não produz sorgo, né? Você já descarta, vai ficar mais caro trazer. Enfim, essas correlações têm que estar sempre bem observadas. Você mencionou no começo, vamos aproveitar que a gente tem um tempinho aqui ainda, que trouxe 4 produtos. Que outros produtos aí a gente pode citar que podem ser opções aí para a substituição do milho? Falando bem específico para o pequeno produtor, a maioria deles tem uma plantação de mandioca na propriedade. E mandioca, ela tem uma quantidade de energia equiparada ao milho. Então, a gente pode até substituir de forma total, não somente parcial. Então, é uma indicação muito boa. Só vale lembrar que a mandioca, ela tem um antinutricional, que é o ácido cianídrico. Então, para isso, eu preciso trabalhar um pouco essa mandioca, que é tranquila a prática, né? Então, a gente precisa fazer cortes nela e deixar ela secar, para que ela perca, por evaporação, esse ácido cianídrico. E aí, qual seria o ponto ideal?
Quando a gente pega a mandioca, ou o pedaço da mandioca, dá uma riscada no chão, numa parede e parece um giz. Então, quando chega nesse ponto, é quando o produtor pode usar. E aí, polpas cítricas, ele pode estar podendo usar. Existem muitas opções, aí depende da região em específico, né? Mas essa busca por alternativa, ela existe, né? E aí, mais uma vez, é fundamental ter quem entende, conhece para fazer essa correlação. Isso é indispensável, né? É indispensável, porque a gente tem que, na verdade, fazer todo um balanço, né? Porque cada ingrediente desse tem toda uma composição. Aquilo que a gente traz na tabela ainda é uma porção pequena de tudo que ele tem dentro. Então, tem macrominerais, microminerais, aí tudo isso a gente tem que adequar, porque não pode faltar nem sobrar, né? Porque se sobrar, ou pode causar uma intoxicação alimentar no animal, ou então eu posso estar jogando dinheiro fora. E quando a gente fala dessas porções pequenas da dieta, por exemplo, um mineral, ele é caro, ele não é muito barato. Então, não vale a pena jogar fora, né? Perfeito. A gente, só para aproveitar a tua vinda aqui, teu conhecimento, aqui a gente focou, claro, na energia, no milho, mas há uma grande preocupação também com a fonte de proteína, né? Como você citou ali, que alguns produtos, algumas alternativas também oferecem uma carga maior de proteína. Pensando no farelo de soja, que substitutos a gente teria? Você já citou o DDG, que seria uma opção para que você componha essa carga de proteína de uma maneira mais elevada e, consequentemente, reduza outra fonte. Que outras alternativas a gente tem para aproveitar a tua vinda aqui? Deixa eu só voltar rapidinho aqui no começo, que a gente tem uma porção infinita aqui, ó, e fica também visível para o produtor, caso eles achem mais fácil também. Então, por exemplo, o farelo de soja pode ser um farelo de algodão, farelo de girassol, a soja em grão, propriamente dita. Aí a gente tem que ver se não tem algum antinutricional, certo? A soja grão tem a sojina, então ela tem que passar também por um processo ali, certo? Aí o farelo de amendoim, caroço de algodão. Claro que aqui tem alguns ingredientes que não tem muito aqui na nossa região, certo? Mas para dar uma amplitude maior às opções. E aí nós temos que olhar que tem a de origem vegetal e origem animal. Lembrando que nessa porção de origem animal a gente não pode estar fornecendo para o ruminante, certo? Mas existem também como opções a farinha de sangue, de peixe, enfim. Perfeito, Ana, muito bem explicado, né? Trazendo vários exemplos aqui, aproveitando o tempo para dividir com É só ir ao sindicato mais próximo da sua região, né? E entrar em contato. Falou, olha, mobilizadora, gostaria de tal evento. E aí, claro, dá uma olhadinha lá no site do Senar, que nós temos muitos treinamentos, são mais de 350 treinamentos. Tem uma oferta muito boa. Legal, Ana. Obrigado mais uma vez pela sua participação. A Ana vai estar com a gente sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar Mato Grosso Responde. Então, se você tiver dúvida, manda para a gente para ela responder até na sexta-feira, tá ok? Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Obrigado mais uma vez, Ana. Esse foi o Bom Dia Senar dessa quarta-feira. Bom Dia Senar Mato Grosso dessa quarta-feira. Um excelente dia. Fiquem bem e até nosso próximo encontro.